Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Praticamente 10 horas aqui da manhã, né? Quase, né? Falta 3 minutinhos, do dia 7 de setembro de 2025. Centro da Capital de Tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Seu querido professor Alas Gabriel Breviário, né? Vinculado a um programa de pós-graduação estrito sensu, na fase concludente do mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental, apresenta a aula 10, que vai aqui intitular sobre, né, deixa eu só pegar a temática dela aqui, nesse componente formação docente 1, né, disponibilizado no módulo de encerramento, no módulo, né, de todos os cursos, sejam eles de pós-graduação na docência, também técnicos, né, da Universidade Online Aliança Sapiente. Aula 10 com a temática Tendências Internacionais em Formação Docente. Então, inicialmente, eu apresento o artigo científico, as influências e tendências sobre a formação inicial dos professores e professoras no Brasil, um artigo produzido por Visotto e Benix, né, publicado na revista Ensino e Pesquisa. E também, na sequência, eu apresento uma série de livros, né, nos quais, né, eu atuei como autor, né, principal, proponente da pesquisa, pesquisador principal de vários artigos científicos. Eu ajudei a montar várias coletâneas de pesquisas na área educacional e eu apresento aqui, né, para que você se intere bem delas, conheça bem meus livros, né, os livros dos quais eu faço parte, não só eu, mas equipes, né, de pesquisadores, pesquisadoras, professores e professores, assim como eu, que, né, muitas dessas pessoas que já fizeram ou fazem parte, né, da comunidade científica Aliança Sapiente, que eu coordeno há quase um ano, né, nessa data. E eu apresento aqui, depois desse artigo, né, discutindo as influências e tendências sobre a formação inicial de professor e professor no Brasil, os livros, né, dos quais eu faço parte como autor, pesquisador, para que você conheça, possa citar, recomendar, né, possa ajudar na divulgação dessas pesquisas, né. Então, este estudo de abordagem qualitativa apresenta os resultados de uma revisão bibliográfica que teve como objetivo investigar as concepções e tendências, né, que têm orientado as políticas de formação docente no Brasil, né, e seus impactos, principalmente no que diz respeito à formação inicial. Foram analisados, né, 17 artigos selecionados a partir da plataforma Portal CAPES e Cielo, considerando o período de 2001 a 2021. Os principais achados destacam, primeiro, que as concepções para a formação de professores e professoras, né, se atrelam a uma concepção de mundo e sociedade. Segundo, as tendências para a formação têm matrizes variadas e muitas vezes reaparecem no decurso histórico, agregando ou alterando, né, características decorrentes de reestruturas sociais e do mundo do trabalho. Terceiro, a maioria das tendências presentes no Brasil advém de referenciais internacionais e se constituíram num contexto marcado pela mundialização econômica. Quarta, a constituição histórica do campo teórico-epistemológico da formação docente brasileira expressa disputas e evidencia também a presença de perspectivas progressistas, né, preocupadas em aprender diferentes determinações que perpassam o processo educativo. Como considerações, interfere-se que esses achados, né, ampliam, né, as possibilidades de compreensão do contexto e da própria formação docente para além de sua aparência imediata. Introdução. O construto da formação de professores e professores no Brasil é delineado em meio a conjunturas complexas permeadas por uma rede de agentes diversos e caracterizado por contradições, né, e conflitos que exercem impacto, né, direto na compreensão e concepções acerca da formação e seus objetivos. No âmbito desse contexto, distintos referenciais emergem e se disseminam, muitas vezes manifestando-se por meio de orientações e diretrizes que condicionam o processo de formação docente. Nesse sentido, a compreensão do campo formativo docente revela-se intrinsecamente vinculada à esfera das políticas públicas educacionais, sendo essas uma forma de política pública encaminhada pelo Estado como sociedade política, no intuito de organizar e expressar sua ação ou intervenção sobre a sociedade civil. A compreensão histórica do campo da formação de professores e professoras em associação às políticas públicas educacionais é fundamental, tendo em vista que as políticas desempenham um papel preponderante na configuração do panorama educacional.
Elas não apenas influenciam as estratégias adotadas nos programas de formação, mas também moldam as expectativas, representações e responsabilidades atribuídas aos professores e professoras sobre sua formação, seu trabalho e, em suma, sobre seu papel social. Nessa acepção, esta pesquisa teve um objetivo: identificar as concepções e tendências que têm servido de base para essas proposições políticas que orientam a formação docente ao longo dos últimos 20 anos no Brasil e suas reverberações, em especial para a formação inicial. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa cujo corpus foi cujo corpus foi delineado a partir de pesquisa bibliográfica, valendo-se de uma revisão realizada dos portais de periódico Capos e Cielo, e abrangeu o período de 2001 a 2021. Resultados: como já mencionado, optou-se por uma busca em 2 portais, considerando um período pré-estabelecido, e foram utilizadas equações de busca formadas por descritores e operador booleano AND, que combinaram termos tais como formação de professores e tendência, por formação de professores e concepções. Durante o processo de recolha, considerou-se apenas artigos em idioma português e com pertinência ao objetivo do estudo. Após a triagem, a revisão bibliográfica resultou em 17 artigos que foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdo, considerando o tema como unidade de registro e amparando-se na perspectiva do materialismo histórico-dialético. Esse processo de análise de dados permitiu aglutinar os resultados em um primeiro momento em 3 blocos apresentados pelo quadro 1, que destaca a ênfase dada em um deles. A aglutinação dos dados. Artigos. No bloco 1, artigo de Matos e Reis, 2019, Scheibe e Basso, 2016, Fernandes e Cunha, 2013, Moraes e Soares, 2005, Castro, 2005, Sudbrecht, 2004, Freitas, 2002, Leles, 2001. No bloco 2, artigo de Cunha, 2013, Silva, 2011, Alves, 2007, Duarte, 2013. No bloco 3, artigos de Dias, 2021, Milani Gomes e Souza, 2021, Daigma, Scherer e Silva, 2020, Rodrigues Pereira e Moore, 2020, Norberg, 2020. A ênfase. No bloco 1, a ênfase é no foco na análise de políticas para a formação de professor e professores pós-LDB e nos movimentos dos educadores e entidades representativas. Destaque para as disputas e contradições presentes nos documentos com relação ao locus da formação, teoria e práticas, certificação, profissionalização e orientação epistemológica. Salientam as reformas educacionais, assim como problematizam a pós-modernidade, a perda de referenciais e a necessidade de constante atualização. No bloco 2, o foco na discussão foi nas concepções e encaminhamentos epistemológicos no campo formativo. Destaque para os referenciais estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, que trouxeram enfoques técnicos, pragmáticos, práticos, comportamentais e conceitos como professor reflexivo e saberes docentes. Pondera-se sobre um novo paradigma do conhecimento e a relação teoria e prática nos cursos que impactaram o campo formativo. Concentram-se nas políticas educacionais mais recentes e suas implicações para a formação de professores e professores do trabalho docente. Salientam a lógica econômica que rege os encaminhamentos para a formação de professores e professores na relação com o mercado de trabalho e o neoliberalismo. Destacam a presença e a atuação do setor privado e os organismos multilaterais, o reflexo nas políticas de centralização, homogeneização e alinhamento curricular. Ênfase na responsabilização, avaliação e controle dos docentes com abordagens formativas centradas em competência. Todavia, cabe mencionar que a divisão por blocos foi meramente ilustrativa e, portanto, os resultados não são estáticos e tampouco facilmente delimitados. Assim, em muitos momentos, tem-se a intersecção de ideias, tanto que na sequência optou-se por um único bloco textual, visando a organização em uma estrutura e percurso lógico, à medida do possível, promovendo diálogo e articulação dos dados e ideias presentes nos diferentes blocos. Discussão, perspectivas, tendências e seus impactos na formação docente brasileira. Adota-se neste trabalho a perspectiva de compreensão da formação de professores e professoras como
um processo intencional permeado por forças e tensões originárias de diferentes movimentos que abrangem agentes, conflitos e tendências no campo educacional. Neste contexto, é importante ressaltar que no esforço de mapear as influências e tendências que moldaram e continuam a influenciar a organização do campo da formação de professores e professores no Brasil, com destaque para a formação inicial, depara-se com o desafio da complexidade dessa tarefa. Observa-se que essas perspectivas têm origens diversas e não seguem uma ordem cronológica claramente demarcada, sendo desafiador precisar com exatidão suas origens, ramificações e referenciais. Num percurso temporal, pode-se salientar que na década de 1980, que aspirava aos ares da redemocratização brasileira, houve a introdução de abordagens significativas para compreender a escola, a formação e o trabalho docente. A ênfase na compreensão e olhar sob uma perspectiva cultural moldada por determinantes sociais, políticos e econômicos oferecia um novo ponto de vista em contraposição ao período anterior, caracterizado pelo tecnicismo e autoritarismo. Nesse período, diversas correntes surgiram, desempenhando papéis essenciais ao questionar e estabelecer contrapontos sobre a estruturação da educação e sua relação com a sociedade. Essas perspectivas passaram a ser ensejadas e debatidas com maior fôlego por instâncias e entidades que se movimentavam no cenário brasileiro em prol de uma educação de qualidade social. No meio formativo docente, buscava-se galgar espaços para a constituição de orientações e diretrizes para a formação sobre esses novos parâmetros, tanto que ganharam destaque as teorias que traziam os aspectos da valorização da experiência e reflexão sobre a prática docente, muito impulsionadas pela introdução de conceitos como epistemologia da prática, professor reflexivo, prática reflexiva e saberes docentes. Essas expressões, originadas de teorias estrangeiras e enriquecidas por contribuições de diversas áreas do conhecimento, tornaram-se mais frequentes no vocabulário educacional brasileiro a partir da década de 1990. Leles, 2001, e Fernandes e Cunha, 2013, percebem que o surgimento de novas tendências na formação, com um foco mais voltado para a prática docente, propiciou a superação de uma pedagogia conteudista de abordagem fortemente teórica, a qual a formação docente estava submetida. As epistemologias da prática seriam oportunidades de construção de um currículo sólido por meio da reflexão teórica, alinhando-se a uma intersecção profissional direcionada e proporcionando espaços significativos para a efetiva prática como componente curricular. Consoante a essas ideias, durante as décadas de 1980 e 1990, a formação inicial e continuada passou a incorporar estratégias de narrativas culturais e a compreensão do desenvolvimento profissional, com ênfase nos estudos que abordavam os saberes dos professores e professoras. Contudo, embora amplamente aceitas no Brasil, essas perspectivas foram questionadas por estudiosos e pesquisadores e pesquisadoras, alertando para o risco de direcionar a formação a partir de uma visão pragmática e de ajustá-las ao ideário neoliberal. Ao examinar a história da formação de professores e professores no país, desde o período anterior à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nota-se que muitas das concepções e tendências que permearam esse cenário derivam de influências e referenciais teóricos e epistemológicos internacionais. A interconexão entre a formação docente brasileira e correntes internacionais revela a dinâmica e a abertura deste campo para perspectivas globais e a eminência de atuação e influência exercida por novos atores no cenário da formação docente no país, condição que se acentua nas décadas seguintes. Corroborando com essa perspectiva, a segunda metade dos anos 1990 reconfigurou significativamente a educação com o objetivo de atender às demandas do mercado produtivo. Assim, especialmente as tendências que emergiram desde essa década estiveram em sintonia com as demandas da sociedade globalizada e suas reverberações do modo de produção. As medidas de ajuste estrutural implementadas pelo Estado, conduzindo à desregulamentação e abrindo caminhos para diversas formas de privatização, resultaram na participação de diferentes atores da esfera pública. Isso se traduziu em tensões e disputas na organização da formação, impulsionadas por referenciais externos introduzidos no país através da globalização econômica. A influência de organismos internacionais do setor privado na esfera educacional tornou-se evidente
principalmente por meio de políticas educacionais, sobretudo durante o processo de reformas e definições de políticas curriculares. A exemplo, cita-se o impacto das conferências de outros eventos mundiais de educação e de documentos de organismos multilaterais no impulsionamento de conceitos e ideias para orientar a formação docente. Visoto 2022. Destaca-se também perspectivas como a dos saberes docentes, do professor reflexivo, abordagens baseadas em estudos da psicologia cognitiva e comportamental e da psicobiologia, advindas sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, e as influências do pensamento de autores e autoras como Donald Schoen, Pernoud, Schumann, Dewey, Tardif, Lessart e Lahey. Neste contexto, a formação de professores e professoras passou a adotar características voltadas para princípios como eficácia, performatividade e controle de resultados. Buscava-se reduzir custos e tempo da formação docente, o que lhe conferiu um caráter mais pragmático em detrimento da sua qualidade teórica e epistemológica, priorizando uma formação técnica. Essa abordagem, que tornava a apreensão do conhecimento meramente reprodutiva e fragmentada, contribuiu para a fragilização da formação dos professores e professoras. Neste período, teve especial destaque a pedagogia das competências. Isso levou ao retorno do tecnicismo, que fora muito presente na década de 1970, sob a justificativa de inserir o país no mercado competitivo, destacando a importância de recursos humanos qualificados. As competências tornaram-se parte da pedagogia oficial das reformas desde a década de 1990, tanto na formação inicial quanto na continuada, envolvendo a participação do setor privado e incentivando a formação à distância. O conceito de competências no Brasil, vinculado à reestruturação produtiva, esteve associado a processos como a divisão do trabalho, a separação entre concepção e execução, a rotinização de atividades qualificadas e o controle crescente sobre o processo de trabalho. Esse contexto contribuiu para a constante ameaça de desqualificação dos professores e professoras e a burocratização de suas práticas pedagógicas, inserindo-os em um paradigma que os considera profissionais eternamente obsoletos. Tal perspectiva impõe premissas de constante requalificação em um ambiente competitivo e meritocrático, o que impactou significativamente as políticas de formação inicial e a reestruturação dessa área, indicando forte correlação com a precarização e desintelectualização do trabalho docente. Segundo Saviani, 2009, as repercussões desse modelo e reforma conferiram um caráter neoliberal à Lei de Diretrizes e Bases, documento que se tornou um marco importante para a formação de professores e professoras e orientando as diretrizes curriculares, pareceres e normas relacionadas à profissionalização docente desde o final da década de 1990. Assim, apesar dos esforços de coletivos educacionais na época de sua elaboração, a Lei de Diretrizes e Bases abriu espaço para a flexibilização que possibilitou a formação docente em ambientes não universitários. Dessa maneira, neste período também houve uma intensificação na criação de instituições formadoras, visando a redução de custos, ampliação de oferta de vagas e acesso ao ensino superior e tecnológico, o que promoveu aligeiramento e baixa qualidade dos cursos de formação inicial oferecidos por diversas instituições. Ideais reformistas impactaram as regulamentações normativas, ações e legislações ligadas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estas regulamentações enfatizaram a estrutura curricular baseada em competências, estabeleceram parâmetros curriculares nacionais, introduziram processos de avaliação para medir o desempenho dos alunos e alunas e responsabilizar os docentes e as docentes. Promoveram políticas de mérito e gratificações por produtividade, além de destacarem conceitos empresariais como eficiência e eficácia, influenciando as políticas de financiamento e gestão educacional e a interdependência e adequação das diretrizes da formação docente às da educação básica. Estes aspectos trouxeram implicações ao perfil profissional desejado, destacando-se a polivalência e a flexibilidade, que também impactou nos processos de trabalho. A abordagem formativa encaminhada buscava a instrumentalização técnica, o saber fazer, a formação para o subemprego, o empreendedorismo, e segundo Freitas, todo esse movimento resultou em uma análise reducionista do trabalho concreto dos docentes e das docentes, enfatizando a individualização e responsabilização dos professores e professoras pela própria formação e aprimoramento profissional. Sob essa perspectiva, a ideia de profissionalização, que teve destaque nas políticas curriculares da década de 1990, influenciada por organismos internacionais,
aproximou-se da temática da avaliação, regulando a formação e o controle do trabalho docente. Assim, acabou por adquirir um caráter tecnocrático, valorizando excessivamente dimensões cognitivas e impondo normas de eficácia ao trabalho pedagógico. Neste percurso, observa-se nas diretrizes curriculares para a formação inicial de 2002 uma marcante influência destes delineamentos. A referida diretriz, apesar de representar um avanço significativo no cenário da formação, uma vez que se tornou uma diretriz específica para a formação docente, de acordo com as análises de Moraes e Soares e Fernandes e Cunha, acabou por contribuir para a despolitização dos docentes e das docentes, o empobrecimento da pesquisa e da própria formação, além de aumentar o risco de desprofissionalização, questões que não apenas afetam os professores e professoras, mas também têm implicações diretas na qualidade da escola pública. Ainda, Silva destaca que este processo reflete a compreensão da reestruturação produtiva, do debate sobre um novo paradigma do conhecimento e da regulação teoria e prática nos cursos de formação. Diante desse cenário, salienta-se que as concepções presentes na formação docente indicam e moldam a constituição de uma identidade profissional com processos que influenciam os sentidos e a importância atribuída aos professores na sociedade e às expectativas e interesses em torno de seu trabalho e sua formação. Freitas, 2002, assevera que tal interesse se manifesta na compreensão de que os professores e professoras são os sujeitos responsáveis pela formação dos estudantes e das estudantes da escola básica. Assim, educação básica, formação inicial e práticas pedagógicas necessitam estar em sintonia para, de acordo com as exigências sociais e econômicas, conformarem, por meio dos processos educativos, as subjetividades para que se adequem a tais pressupostos. Nesse sentido, o que se evidencia é que, ao longo dos anos, esse campo vem sendo tensionado, disputado e, na maioria das vezes, tem encaminhamentos políticos e ideológicos de acordo com ditames hegemônicos, os quais buscam a consolidação de um modus operandi, haja vista que as concepções de formação de professores e professoras se atrelam às concepções de educação de ser humano e de mundo. No entanto, nesse decurso, as correlações de forças presentes na sociedade que revelam as suas contradições e o caráter dialético dos processos históricos também evidenciam a emergência de perspectivas progressistas. Essas perspectivas se colocam em uma posição contra-hegemônica, confrontando as determinações que perpassam o processo educativo e a relação da relação com a sociedade. Neste prisma, salienta-se que estudos vinculados a diferentes áreas progressistas com abordagens críticas corroboraram ao proporcionar bases para repensar a formação docente, buscando distanciá-la da predominância de competências técnicas, da racionalidade instrumental e da mera instrução pragmática e reprodução. No entanto, isso não significa que no campo de estudos que se caracteriza por suas abordagens críticas e progressistas, houve consensos e ou qualquer encaminhamento puramente harmonioso. Pelo contrário, os estudos produzidos nessa área também se confrontaram, sofreram alterações, passaram por processos de negociação e resistências em torno da dinamicidade do construto e das elaborações teóricas, evidenciando a complexidade do debate educacional. Como exemplo desses estudos que corroboram com um olhar mais crítico e profundo sobre a realidade, a educação, o conhecimento e a formação docente, pode-se destacar a pedagogia histórico-crítica concebida no início da década de 1980, Civiani, 2021. Essa abordagem não apenas se consolidou ao longo dos anos, mas também tem sido objeto de estudo, debate e aprofundamento contínuos. Igualmente destacam-se na correlação de força e nessas disputas em torno da formação, movimentos de resistência promovidos por coletivos educacionais e outros grupos sociais. Esses atores engajaram-se na busca por uma educação e formação docente que primasse pela qualidade social e valorização da classe docente. Um exemplo emblemático desse engajamento é a atuação da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação. Contudo, é crucial mencionar que na prática e na disputa, os processos que surgiram a partir da década de 1990 fazem parte de um processo que se materializou e intensificou nos anos 2000. Mesmo com direcionamentos ocasionalmente mais progressistas, caracterizados por diferentes governos, observa-se uma notável intensificação dos processos de expansão da educação à distância, SEC 2000.
E um marcante movimento de reforma empresarial na educação, caracterizado por políticas de homogeneização, padronização, teste e responsabilização. Durante os anos 2000, presenciamos o aumento e a atenção da presença de agentes privados, organizações da sociedade civil e reformadores empresariais no cenário educacional. Esse fenômeno é acompanhado pelo aumento da influência e adesão aos parâmetros definidos por organismos internacionais. É fundamental destacar que, apesar do direcionamento político-educacional de o Estado brasileiro consolidar, principalmente desde a década de 1990, um projeto neoliberal de educação, persiste uma dinâmica de resistência e contraposição por parte de setores comprometidos com uma perspectiva mais crítica e socialmente responsável na formação docente. Importante mencionar que essa dinâmica expressa a correlação de forças presentes na sociedade, que ora pode se mostrar mais fortalecida e ter maiores conquistas e avanços no campo social, ora pode sofrer mais com opressões e silenciamentos por parte dos encaminhamentos e tensões políticas. A efetivação dessas dinâmicas está intrinsecamente ligada às políticas adotadas por cada governo, determinando o grau de fortalecimento ou repressão dessas forças sociais. Neste contexto, a ANFOP desempenhou um papel crucial, liderando, entre outras iniciativas, o movimento para a construção coletiva das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores e professoras de 2015. As diretrizes curriculares nacionais de 2015 foi importante no cenário da formação docente por repensar uma resposta e uma alternativa construída coletivamente diante da insatisfação de diversos setores da educação com as orientações anteriores. Ela trouxe uma abordagem mais alinhada às demandas e anseios de educadores e educadoras e movimentos sociais, buscando superar limitações percebidas em diretrizes anteriores. Essa diretriz curriculares nacionais 2015 buscou contemplar uma formação docente mais crítica, contextualizada e comprometida com a realidade social, contrastando com abordagens mais tecnicistas e voltadas apenas para a eficiência. Sua importância reside na tentativa de promover uma formação que valorize não apenas aspectos técnicos, mas também dimensões éticas, políticas e sociais. Dessa maneira, a Diretriz Curriculares Nacionais 2015 compreendeu a formação de desenvolvimento profissional relacionados à valorização dos profissionais da educação e assentou-se numa concepção sócio-histórica e emancipadora, portanto, numa tendência progressista e crítica. No entanto, apesar de ter representado um momento importante de contraponto e esforço coletivo, é crucial ressaltar que a reforma empresarial que vinha sendo empreendida continuou a se ampliar, resultando em novas políticas educacionais calcadas em valores neoliberais e com significativos impactos para a formação e para a docência. Norberg, 2020. Sua intensificação, sobretudo desde 2016, culminou na aprovação em 2019 das novas diretrizes para a formação de professores e professores, a instituição da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores e Professoras da Educação Básica, conhecida como BNC Formação 2019, evidenciando a consolidação das tendências reformistas presentes nesse movimento na esfera educacional. A BNC Formação, que revisita sob novos termos vários aspectos presentes na Diretriz 2002, adota características neoprodutivistas e tecnicistas, reintroduzindo a noção de competência. O foco principal é a eficiência e o alinhamento entre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, tanto nos currículos da educação básica, com a Base Nacional Comum Curricular BNCC 2017, quando na formação docente. Essas mudanças modulam objetivos, fundamentos, formato e conteúdo da educação, resultando na implementação de diversas políticas educacionais correlatas. Norberg, 2020, alerta para o risco de as políticas formuladas neste contexto contribuírem para a desintelectualização da docência. Ademais, a autora pontua que enfrentar os desafios impostos por tais políticas e assegurar a qualidade e a integridade do ensino como bem público são imperativos para manter a relevância da formação de professores e professoras. É importante ponderar que a concepção da BNC Formação, que se alinha à BNCC, que antecedeu, origina-se de políticas orientadas para a solução de problemas, empregando o ideário homogeneizante e padronizador como se fossem prescrições diretas e justificadas pela má qualidade do ensino e concomitantemente da formação docente.
Essa abordagem é objeto de alerta por Matos e Reis, 2019, que apontam que essa ênfase na visão pragmatista na vida social e no sexismo epistemológico na formação docente revela uma concepção na qual o problema da educação tem sua raiz na formação dos professores e professoras. Com isso, também se percebe o peso atribuído aos professores e professoras e a responsabilização como componente central nesse cenário. Tal dinâmica centrada na culpabilização docente coloca os professores e professoras no epicentro das reformas, destacando sua importância como peça-chave na revisão curricular e nas políticas de formação. Por fim, é fundamental reconhecer que a formação de professoras e professores constitui um campo de disputa suscetível a frequentes transformações provenientes de mudanças econômicas, políticas, sociais e educacionais e que, em suma, vem sendo permeado por influência das forças hegemônicas. Torna-se evidente que os diferentes modelos e encaminhamentos dados à formação configuram o trabalho docente, suscitam expectativas e representações sobre os professores e professoras, além de refletir no perfil profissional desejado para uma sociedade específica. Reconhecer essa realidade, implica compreender que a concepção de formação de professores e professores que ancora as abordagens, paradigmas e políticas educacionais está profundamente entrelaçada com a visão de mundo, sociedade e de formação humana, revelando que a formação de professores e professores é parte integrante e resultado de uma tessitura social complexa e multifacetada. Antes de considerar considerações finais, o que foi abordado até aqui, dá para se perceber que o processo formativo, humano, ele esbarra em muitas dimensões, em dimensões cognitivas, em dimensões intelectuais, em dimensões emocionais, isso são fatores endógenos, mas também fatores exógenos, como por exemplo, a cultura social. E a cultura social como um todo é consequente de várias subculturas, A cultura que nós temos dentro do ambiente familiar, a cultura que nós temos dentro do ambiente laboral, a cultura que nós encontramos no ambiente educacional e por aí vai, Então, existem preconceitos que pertencem a determinado grupo ou determinados grupos. Já existem outros preconceitos que já são genéricos. Por exemplo, um preconceito comum. Quem tem mais idade é mais experiente que quem tem menos idade. É um preconceito comum, isso é mentira. Tem muita gente com 50 anos com menos experiência do que quem tem 20, 30 anos. Verdade. Eu com 35 sou muito mais experiente na vida do que muitos de 50, 60, 70, 80. Tem muitas experiências na minha vida que eu já vivi em quantidade, qualidade, profundidade, abrangência que gente de 80 nunca viveu na vida. Isso depende do quanto a pessoa aproveita da vida, o quanto ela busca de oportunidades, Quantas oportunidades ela aproveita, como aproveita, o quanto tira proveito, o quanto gera proveito. É isso que vai determinando a construção da formação, do conhecimento, do entendimento teórico, metodológico, empírico, etc. Isso tudo, o que a gente agrega, Às vezes a pessoa viveu, de repente você está 10 anos numa empresa, a outra pessoa também está 10, mas o quanto você fez, aprendeu e ensinou dentro da empresa esse período, quanto você contribuiu durante esse período, e às vezes a outra não contribuiu tudo isso. Vocês podem ter o mesmo tempo, o tempo é uma coisa, mas o quanto você viveu de fato durante esse período, e a outra, quanto que viveu? É isso que é a questão. Experiência é uma coisa, tempo é outra. Entendimento é uma coisa, o tempo é outra. Tá? Mas a sociedade é permeada disso. E esse preconceito, estou falando de um preconceito só, esse preconceito dentro da sua empresa pode te prejudicar. Se você entra na empresa, se você em pouco tempo já tem mais experiência do que quem tem mais tempo lá dentro, dificilmente o seu superior hierárquico vai te colocar numa posição acima de quem tem mais tempo que você. Por quê? Por conta de um preconceito, por não aceitar que você com menos tempo é mais experiente do que quem tem mais tempo lá dentro. E essa pessoa não vai aceitar, inclusive, porque se ela aceitar isso, daqui a pouco ela vai te colocar, se existisse um superior hierárquico, uma superior hierárquica que aceitasse isso, ela ia aceitar colocar você num cargo acima dela. E essa pessoa vai fazer isso? Nunca que vai fazer isso. Muito pelo contrário, se ela perceber que você está adquirindo um entendimento maior que o dela, ela vai mexer os pauzinhos e vai puxar seu tapete, vai te arrancar da firma. Ela vai te arrancar dali porque sabe que você já está acumulando entendimento maior que o dela e isso representa uma ameaça para ela. Ela não quer te ver no patamar correto para você, em termos de cargo, remuneração, ela não quer ver.
Ela quer que você morfe ali. Se ela levou 10 anos para estar naquele cargo, no mínimo ela vai querer que você leve 10 anos. Isso não atrasar a sua vida para você levar 20, 30 anos para você chegar ao mesmo carguinho que ela chegou. Mesmo você já tendo, talvez em alguns anos, mais entendimento teórico, metodológico, empírico do que ela. Mas essa pessoa, né, e isso já é cultural. Dentro de universidade isso acontece, dentro da empresa isso acontece, dentro da família isso acontece, né, em qualquer lugar. Né? Então quer dizer, isso, por quê? Por causa de preconceito. E outro caso, você está dentro de um espaço, você já adquiriu mais entendimento que quem tem determinado cargo, independente do cargo que você está, você já adquiriu, né, muito mais entendimento teórico e prático que quem está em cargos hierarquicamente acima. Como pessoa não existe ninguém acima de ninguém, né? Mas hierarquicamente a pessoa está acima de você. Quem é que respeita você mais do que pessoa que tem um posto maior que o seu na empresa? Ninguém. Por quê? Porque existe um outro preconceito enraizado na sociedade inteira, que quem tem um cargo maior tem um entendimento maior. Esse é um outro preconceito. Mentira, isso é mentira. Às vezes a pessoa está no cargo de gerência, você está no cargo de assistente. Então, mas você pode ter mais entendimento que o gerente só, mas por não ser valorizado no nível correto, por você estar sendo subvalorizado, é que você está nesse cargo. Não é questão de entendimento, é questão que não tem gente humilde, né, honesto, que reconheça e coloque você no cargo correto. Então por isso você está lá mofando no cargozinho de assistente, você nunca chega no cargo correto para você, porque quem está lá não deixa você chegar. Tá? E quem está lá já não põe você no cargo correto, porque não quer que ninguém te respeite mais do que quem está naquele cargo. O gerente não quer que colocar no cargo de diretoria, porque se te colocar, você vai ser mais respeitado, sua voz vai ter mais peso. E se um dia você falar qualquer coisa desfavorável para essa gerência, a gerência pode ser removida e essa gerência não quer que isso aconteça. Então a gerência vai descredibilizar você, vai subavaliar você, vai sempre te deixar você no cargozinho mais ou menos, que ninguém vai respeitar direito, ou dar um respeitozinho vagabundo, que ninguém, você fala, entra por ouvir, sai do olho de todo mundo, ninguém leva a sério, justamente para que a gerência, né, possa mandar em você, né, possa travar a sua trajetória profissional ali do jeito que ela quiser. Enquanto você estiver naquele cargozinho, você não vai sair do lugar, você vai ficar preso ali, recebendo mixaria, tratado de qualquer jeito e vai ficar travado ali, porque é o que a gerência quer, a diretoria quer, ninguém vai deixar você sair dali, você vai ficar travado naquele cargozinho ali. Recebendo mixaria num cargozinho mais ou menos. Por quê? Porque a gerência não quer que você vá em frente, porque a gerência já percebeu que você tem entendimento maior, experiência maior, e não quer ver que as pessoas percebam isso, porque se botar você no cargo correto, todo fica evidente que, né, que seu entendimento, isso é um reconhecimento oficial desse seu entendimento, e ninguém quer reconhecer isso, e a gerência não quer isso, a diretoria não quer isso, não quer que ninguém saiba que você é tudo isso que você é. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas por que acontece isso, essas práticas discriminatórias? Por causa de preconceitos sociais enraizados. Nós, como professores, né, no nosso processo formativo, nós precisamos compreender de ponta a ponta quais desses pensamentos, né, afirmativos, assertivos, são de fato verdadeiros, o quanto são verdadeiros. Evidências, né, que corroboram a veracidade ou não, ou inveracidade dessa assertiva. E por esse mesmo tanto eu estou dizendo. Olha para o meu perfil, olha para o meu currículo. Tá? Olha para o meu currículo e tenta se perguntar quem é mais experiente. É aquele que tem um título de doutor, ou sou eu, por exemplo? Eu vou trazer algumas métricas aqui, né, para não ficar muito assim teórico, né? Porque do jeito que eu falo pode parecer, nossa, será que ele está? Eu acho que ele está filosofando. Não estou, não. Eu vou abrir aqui o ResearchGate, né, que é uma base de dados, né, que ela indexa artigos científicos, livros, né, toda a produtividade científica que a gente faz, né. O Google Scholar e ResearchGate são as bases de dados de entrada. Então praticamente todas as revistas científicas estão indexadas, tanto no Google Scholar quanto na ResearchGate. Então é muito comum, né, encontrarmos os nossos trabalhos científicos nessas bases de dados. Então por isso eu vou abrir aqui o ResearchGate, para que você, minha aluna, você, meu aluno, passe, né, a acompanhar as minhas métricas e comparar as minhas métricas com as métricas, por exemplo, de doutores e doutoras de universidades públicas. Para você tentar identificar em termos de quantidade, qualidade, né, profundidade, abrangência, tempo de dedicação,
se isso é mentira ou se é verdade, que realmente o meu entendimento teórico, metodológico e empírico vai muito além do que doutores e doutoras em geral, né, dizem, né, ter agregado, dizem ter adquirido no seu processo formativo. Então olha aqui, vou apresentar para você, minha querida aluna, meu querido aluno, aqui, deixa eu pegar as métricas direitinho, para que você acompanhe e veja que eu não estou mentindo, né? Então aqui eu estou, olha lá, Alas Gabriel Vigiário, tem um resuminho do meu currículo, e aqui tem, olha lá, pontuação de 3 pesquisas, 617,6, isso é consequente de praticamente 12 mil leitores, 641 citações, 2.222 recomendações, mas essas metas ainda não traduzem efetivamente minha produtividade e participação científica atual. Por quê? Porque ainda tem aqui 114 artigos científicos que não entraram aqui ainda, né? Tem uma editora lá que ainda está no processo de indexação, está muito lento ainda, né? Eu estou questionando a editora já faz tempo, tem que entrar aqui, não entrou ainda, né? Então tem que entrar ainda, quando entrar vai saltar isso aqui, tantas citações, leituras, recomendações, tá devagar demais, eu já reclamei para a editora ficou de me responder, né? E talvez tenha também influência de terceiro, talvez tenha coordenação de curso influenciando lá, para que não seja indexado, para não aumentar, enfim, existe assim, uma rede de coordenações de curso membro da seita demoníaca do Sistema de Jeová que vem atrasando minha vida já faz muito tempo, já vem causando devastação na minha vida, que eu tenho que processar Brasil e mundo para corrigir isso, não é brincadeira. E aqui eu apresento também o Google Scholar My Citation, né, que é a base de dados Google Scholar, Google Acadêmico, e nela tem todas as publicações minhas, né, todas indexadas nela, sem contar, é claro, essas 114 que eu falei. 114 artigos que eu falei, com 114 capítulos de livros também, estão para ser indexados tanto no Google Scholar como na ResearchGate, mas está devagar demais, eu tenho reclamado com a editora, não é correto isso, já era para ter sido indexado, até hoje não indexou, e isso é prejudicial para a minha carreira. Então aqui tem todos os trabalhos, aqui são 166 trabalhos que tem na ResearchGate, eles também estão no Google Scholar, está faltando ainda 114 artigos em periódicos, 114 capítulos de livro que já eram para estar indexados em ambas as plataformas, não foram, e eu acredito, né, é possível que haja alguma influência de terceiros, alguma coordenação de curso com inveja de mim, influenciando, né, para que não seja indexado, não sei, talvez entrando em contato, não sei lá, não sei, enfim. São muitas maracutais que esse povo pode fazer para atrasar, né, o fator real de impacto das minhas publicações, né? Então, aí aqui, né, na ResearchGate dá para ver o número real de citações, 1.288 citações, né? Índice H23 e índice 1023, é um número muito grande. Em 2023 teve pouca coisa, mas um pouquinho publicado. Em 2024 também pouca coisa. Em 2025 teve um salto gigante. Em 2026 até o final do ano eu vou conseguir ter um aumento considerável nessas métricas, tanto na ResearchGate quanto no Google Scholar, né, que vai, né, tomara eu, né, que 114 capítulos de livros e 114 artigos científicos periódicos, todos entram aqui, sejam indexados, ainda tem muitos outros ainda, né, para serem indexados aqui, e eu preciso dessas indexações, né, para que o fator real de impacto ele esteja visível, público, né. Dentre esses artigos todos, né, tenho 2 artigos indexados na Web of Science, tem um indexado na Cielo, né, tem muitos, né, no Prelo, tem muitos artigos do Prelo, tanto da área da saúde como em outras áreas, para serem publicados, né, esperando, né, pessoas honestas, pessoas que não sejam parasitas na minha comunidade científica, que passem a me ajudar também financeiramente para eu cobrir todos os gastos editoriais. Não é justo, né, eu fazer tudo sozinho, não ter ninguém para ajudar, não ter uma viva alma para ajudar, muita gente parasita ali, infla o currículo, toca o currículo de produtividade e não tem ninguém move um dedo para ajudar, e na hora de pagar, eu pago sozinho, a pessoa ainda finge boba, finge que tem alguma coisa, né, finge que boba, finge, né, que não pode pagar, sendo que na verdade pode, mas a pessoa finge que não tem só para os gastos ficarem tudo nas minhas costas e eu ter que pagar tudo sozinho. Isso é sacanagem, isso é ruim, tá? Essa sacanagem, isso é muito ruim. Tá? Então, aqui está, né, as minhas métricas no Google Acadêmico, no Google Scholar, e as minhas métricas da ResearchGate, tá? Agora eu vou apresentar para você, meu querido aluno, minha querida aluna, vários livros, né, que eu tenho, né, ajudado, né, tanto produzido artigo científico, enviado, né, atuado como autor, né, em alguns livros eu sou organizador também,
Né? Esse livro aqui primeiro, né, é o livro Educação Especial Inclusiva, Perspectivas e Reflexões Contemporâneas, volume 1. Nesse livro aqui, né, organizadores, né, o Cláudio André, Davi Milan, Alas Gabriel já sou eu sou organizador dele, Érica Silva, Abramiane Smith, Ingrid Casagrande e Leliane Rocha. Né? Foi publicado pela RIAC, a Rede Internacional de Autoria Colaborativa, em 2024. Eu tive o prazer de atuar tanto como organizador do livro, como também atuei como autor, né, pesquisador principal e proponente de vários artigos dele. Esse volume aqui, que é o volume 1, ele tem 244 páginas. Eu vou apresentar no sumário quais são os artigos científicos, né, que tem nele e quais deles eu participei. Primeiro, né, o capítulo 1, Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, Análise dos Desafios e Possibilidades. Capítulo 2, Contribuições e Desafios da Alfabetização Científica para a Aprendizagem de Crianças Autistas na área de Ciências, né, da Natureza, um estudo bibliográfico. Capítulo 3, Desafios dos docentes no processo de ensino-aprendizagem na educação inclusiva das escolas regulares. Capítulo 4, Zilda Vieira, idosa com microcefalia, um relato de caso para além do estigma. Capítulo 5, Práticas educacionais especializadas em envelhecimento ativo, uma revisão sistemática da literatura. Capítulo 6, o trabalho docente frente ao contexto da prática de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Capítulo 7, a ludicidade no processo de inclusão dos educandos com deficiência, interseccionalidade necessária entre o corpo e a mente. Capítulo 8, impacto da inclusão no desempenho acadêmico e social do ensino integrado, uma revisão de literatura. Capítulo 9, a implantação da disciplina da língua brasileira de sinais, Libras, nas escolas, inclusão, acessibilidade e valorização da diversidade linguística. Capítulo 10, o ensino de Libras como disciplina eletiva do novo ensino médio, um relato de experiência. Capítulo 11, Libras na educação básica, uma experiência da docente surda e alunos ouvintes com o aprendizado da disciplina no Colégio de Aplicação, Universidade Federal de Santa Catarina. Capítulo 12, Desafios para acesso da pessoa com deficiência visual ao mundo do trabalho, aspectos legais, sociais e tecnológicos. Capítulo 13, a educação inclusiva, estratégia de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência com perspectiva no mercado laboral. De cor eu não lembro quais são os artigos que eu tenho, né, como autor aqui. Deixa eu colocar meu nome, que assim eu localizo aqui. Deixa eu só aparecer aqui quais são os resultados que tem com o meu nome, que assim eu vejo onde que eu participei. Só um momento que está carregando os resultados ainda. E aí eu vou apresentar, né, um por um dos livros, né, dos principais livros que eu tenho, né, publicados, né, que embasam bem a formação docente. Muitos artigos da área educacional é voltado para a formação docente, todos eles na área de educação especial, né, alguns voltados à linguística, teologia, ciências de religiões, licenciaturas em geral, né, o processo formativo docente em geral, o processo formativo de pesquisadora em geral, né. Então é fundamental compreender tudo isso. Deixa só carregar os resultados, está devagar demais, não foi carregado. Deixa eu botar sem acento, aqui, deixa eu botar, enfim, aqui, deixa eu ver, não, pera, aqui, pelo que parece, não está aqui não, pera aí, deixa eu botar aqui. Bom, pelo que eu vi nesse volume eu não tive, eu provavelmente não tive nenhum artigo como autor. Deixa eu só entrar aqui. Eu não lembro porque não teve 2 volumes, pode ser que eu não tenha tido nenhum artigo, né? Pode ser que eu não tenha tido nenhum artigo aqui como autor, como coautor. Pode ser que eu não tenha tido, peraí. Deixa eu ver se eu tive aqui, eu não tive. Deixa eu ver aqui, então, eu acredito que não, deixa eu só dar uma olhada aqui, eu acredito que não, peraí.
Eu vou procurar, quer ver, por breviário, deixa eu ver se eu consigo localizar. Breviário. Então, então realmente, né, nesse volume eu não tive nenhum artigo como coautor, não. Mas aí depois foi publicado, né, o livro Educação Especial e Inclusiva, né, da Perspectivas e Reflexões Contemporâneas, volume 2. Organizadores: Cláudio André, Davi Mila, Alas Breviário, Érica Silva, Abramiane Smith, Ingrid Casagrande e Leliane Rocha, pela Rede Internacional de Autoria Colaborativa, de 2024. Né, e nesse volume 2, né, que tem 231 páginas, né, eu vou apresentar aqui quais foram os artigos, né, pertinentes aqui. Capítulo 1, Explorando a Superdotação Acadêmica, Abordagem Neoperspectiva e Atividade. Então esse eu fui pesquisador principal e proponente dela, inclusive eu participei desse artigo. Inclusão escolar do estudante com transtorno do espectro autista no ensino fundamental e estudo de caso. Capítulo 3, Explorando a Superdotação Criativa e Produtiva, Trajetória de Desenvolvimento e Desafios Contemporâneos. Nesse capítulo 3 eu fui o pesquisador principal e proponente dela. Educação, capítulo 4, Educação Inclusiva no Ensino da Língua Portuguesa dos Estudantes com Transtorno da Escrita nas séries finais do Ensino Fundamental 1. Capítulo 5, Perfil de los deportistas usuários de Silas de Ruela en el Departamento de Córdoba, Colômbia. Então esse eu participei também, artigo publicado em espanhol. Capítulo 6, Ensino e Aprendizagem do Estudante com TEA, textos multimodais, linguagem conotativa da educação básica e a formação docente. Capítulo 7, Explorando as trajetórias de desenvolvimento da superdotação, metafísica espiritual, enfoque neoperspectivista virtudiano. Esse eu fui pesquisador principal e proponente dela. Capítulo 8, Explorando a superdotação sexual, uma investigação sobre sensibilidade, expressão e relacionamentos. Esse eu também participei como pesquisador principal e proponente dela. Capítulo 9, Superdotação Book, Explorando a Totalidade dos Talentos Humanos. Eu também fui pesquisador principal e pesquisador dela. Capítulo 10, Competências Socioemocionais da Educação Física Escolar, um caminho para a inclusão. Capítulo 11, né, El Desporte, um medio de inclusão social em pessoas com síndrome de Down, experiência de inclusão social desde o esporte. Esse é um artigo publicado em espanhol também, eu fui também pesquisador junto com ela, não proponente, já teve alguém que propôs, já tinha conduzido até certo ponto, eu numa determinada etapa eu tive uma participação significativa também. Capítulo 12, Libras da Tradução à Inovação. Capítulo 13, Teoria e Práticas Educacionais Inclusivas no Componente Curricular de História. Então tem tudo isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Esse aqui eu tenho certeza que eu participei de pelo menos 7 artigos aqui, né? 5 em português, falando de cada um dos 5 tipos livres de superdotação, e 2 em espanhol. Então esse aqui eu participei de todos eles. Peraí, deixa eu localizar aqui. Aqui, ó, eu, o capítulo 1 participei. Capítulo 3 participei. Capítulo 5 participei. Capítulo 7 participei. Capítulo 8 participei. Capítulo 9 participei. E o capítulo 11 participei. Ou seja, 7 pesquisas aqui que participei, então tá certo. Participei como organizador dos 2 volumes e como coautor, né, desses 7 artigos, sendo 5 deles como proponente e pesquisador principal. O livro Intersecções, onde o saber se encontra, né, do organizador Jader Vieira, né, eu publiquei com ele, volume 1, 2025, pela editora Uniatual, e aqui eu apresento quais foram os artigos, né, científicos que eu apresentei nesse livro, né, e aqui eu apresento aqui para que você conheça muito bem esses artigos. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Sumário. Capítulo 1, a otimização de critério em logística, aplicação do método Simplex para planejamento de cadeia de suprimento com Big Data Analytics e Machine Learning, análise de sensibilidade e robustez de modelo de programação linear discreta e contínua aplicados à gestão de estoque no contexto de Big Data,
Enhancement the analysis of data with AI on exploratory approach using Google Colab. Integração de caminhos e random-forests para previsão e otimização de processo logístico, uma abordagem baseada em Big Data. Integration of Artificial Intelligence and Differential Analysis in Node Google Colab Applications in Qualitative Research. Deep Learning e Programação Linear, uma nova abordagem para a resolução de problemas complexos de otimização e engenharia de produção. Análise inferencial no parameter environments computing include effectiveness do Google Colab for researchers, né? Método de Machine Learning para otimização de processos de produção em ambiente de fabricação just-in-time. Potentialities and challenges do Google Colab to Machine Learning and Big Data Analytics. O impacto das análises estatísticas avançadas no diagnóstico de falhas de sistema logístico, uma aplicação em programação linear e métodos de classificação. Modeling Financial with Intelligence Artificial Analysis of Platforms, Frameworks and Application in Merit Evaluation. Estratégia de otimização para redes logísticas complexas, aplicação do método Simplex com análises estatísticas de Big Data. Integração de programação linear discreta e Deep Learning para otimização de processos de produção e distribuição em cadeia de suprimentos globais. Análise estatística de Big Data para melhorias em processos de fabricação, uma abordagem combinada de programação linear e Machine Learning. Modelo integrado de otimização e análise preditiva para a gestão de estoque e logística, a interseção entre programação linear e algoritmo de Machine Learning. Planejamento estratégico financeiro para a otimização de faturamento em empresas do setor de autopeças. Aplicação de ferramentas de gestão ágil em projetos com fornecedores. Educational Transformation with Advanced TEDx Integration of Artificial Intelligence and Big Data for Development of BNCC Skills in the Initial and Final Years of Elementary Education. Right skills and giftedness in the era of ECT, the use of artificial intelligence and big data for identifying and enhancement of talents in the inclusive school contest. Outra pesquisa, capítulo 20, né? Validity of giftedness reports, legal, educational and labor implications for the inclusion of right skills, né? Então essas foram as pesquisas apresentadas neste, né, Interseções, volume, né, deixa eu pegar aqui, Intersaberes, na verdade, Intersaberes, volume 1, né, que foi apresentado aqui. Agora, Interseções, onde os saberes se encontram, volume 1. Agora no livro Interseções, onde os saberes se encontram, no volume 2, deixa eu apresentar aqui quais foram os artigos, né, que foram publicados também pela editora Uniatual, né? O organizador foi o Jader, né? E eu fui o autor correspondente, submetendo todos os artigos, né? E também, tanto para o periódico, né, quanto para esse livro também. Deixa eu encontrar aqui quais foram os artigos publicados. Big Data and Machine Learning in Mathematics Teaching Strategies Based on Statistical Analysis for the Development of Algebraic and Quantitative Thinking in Basic Education. Big Data Analysis and Artificial Intelligence in Professional and Technological Education, Advanced Strategies for Developing BNCC Competencies in Secondary and Technical Education. Virtual Reality as an Inclusive Tool for the Development of Students with Right Skills and Giftedness Possibilities and Changed for Advanced Special Education. Proposal for a New Taxonomy of Special Education Needs, framing the double exceptionality of right abilities, giftedness and mental disabilities. Capítulo 5. Artificial Intelligence and Big Data in Science Education, Computational Modeling and Data Analysis to Promote Scientific Thinking in Students. Capítulo 6. Educational Personalization in Right Education, Sophisticated TEDx and Advanced Statistical Analysis for Active and Inclusive E-Learning. Capítulo 7. Big Data and AI-Based Strategies for Identifying and supporting rightly able gifted students in inclusive schools, critical analysis and interventions proposals.
Capítulo 8. Artificial Intelligence and Big Data in Mathematical Education. Impacts of mathematics and academic applications on the development of logical reasoning and problem-solving skill of the BNCC. Capítulo 9. Distance Learning in the 21st century, ST century. Application of artificial intelligence and big data analysis for the development of BNCC skills in interactive virtual environments. Capítulo 10. Digital Technologies and the Inclusions of Students with Right Skills, Virtual Reality and Artificial Intelligence as Pedagogical Resources in Special Education. Capítulo 11. Religious Education and Digital Age, Interactive Methodologies and the Use of ECT for the Development of Socio-Emotional Skills in Basic Education. Capítulo 12. Inclusive Education and Technological Advances, the use of big data and AI tools for the analysis of education practices in students with right skills giftedness. Capítulo 13. Techniques in teaching in Portuguese and foreign languages, an analysis of the development of linguistic and communicative skills of the BNCC with AI and big data. Capítulo 14. Neo-situational leadership, a theoretical empirical proposal. Capítulo 15. Democratization of school management and the use of active methodologies in education. Capítulo 16. The social function of education, challenges and perspectives in contemporary society. Capítulo 17. The teacher's role in transforming educational practice. Capítulo 18. Approaches and methodologies in literature review and integrated and scope analysis. Então, assim, esses foram os artigos publicados aqui nessa Intersecções, onde saber se encontra no volume 2. Depois ainda teve o Intersecções, deixa eu pegar aqui, onde o saber se encontra, o volume 3. Foram 3 volumes publicados, pela editora Uniatual. E eu apresento aqui quais foram os artigos científicos. Esse aqui teve quase 591 páginas, quais foram os artigos científicos que foram publicados nesse volume aqui. Deixa eu apresentar aqui, está aqui no sumário. No sumário eu apresento. Capítulo 1. Developing Inclusive Environments, the Giftidian Neo-Perspective Paradigm in Mitigating Micro, Meso and Macroaggressions in Educational and Organization Contexts. The role of Capítulo 2. The role of company in promoting diversity and inclusion of people with disabilities. Capítulo 3. Development of AI tools for professional training of autistic peoples. Capítulo 4. Ethics and AI in the labor inclusion of autistic peoples, challenges and perspectives. Capítulo 5. Inclusion of autistic peoples in the labor market. Capítulo 6. Development of 21 ST Century Skills in Basic Education. Capítulo 7. Pathways to Equity, Promote Inclusion Across Basic Education. Capítulo 8. Education 4.0, Exploring the Transformative Integration of Technologies in Basic Education. Capítulo 9. Regional Disparities and Public Policies in the Identification of Gifted People. Capítulo 10. Autism and the Labor Market, a Literature Review. Capítulo 11. A Typical Family, Heterotopia and the Labor Market, Dissidents and Values. Capítulo 12. Impacts of Social Stigmas and Structural Barriers and the Lives of Individuals with Autism Spectrum Disorder, ASD, and their families. Emphasis on their inclusions in the workplace. Capítulo 3. Digital Skill and Advanced Data Analytics, Exploring the Role of DX, AI and Big Data in Vocational and Technological Education. Capítulo 14. Natural Language Process and Computational Tools in Portuguese Language Teaching, Exploring Test Mining and the Sentiment Analysis in the Development of Communicative Skills. Capítulo 15. Geoinformation and AI in Teaching in History
and geography. Integration of big data and data visualization for the construction of spatial and temporal competence. Capítulo 16. Integration of statistical analysis and artificial intelligence in environmental of computing include application on Google Colab. Capítulo 17. Enhancement the analysis of data with AI, one exploratory approach using Google Colab. Capítulo 18. Integration of artificial intelligence and inferential analysis node Google Colab. Applications in quantitative research. Capítulo 19. Analysis inferential no parameter in environmental computing include effectiveness do Google Colab for research. Capítulo 20. Potentialities and challenges do Google Colab to machine learning and big data analysis. Capítulo 21. Modeling financial with intelligence artificial. Analysis of platforms, frameworks and application in mergers valuation. Então, quer dizer, esses foram os artigos científicos publicados aqui nesse volume número 3. Agora tem no livro Saberes Interconectados, Sociedade Expandida do Futuro, volume 1, foram publicados também pela editora União Atual muitos outros artigos, todos em português, 557 páginas, e aqui temos os seguintes artigos publicados em português. Capítulo 1, Transformação e desafios na contratação de seguros no ambiente digital. Influência das redes sociais nas decisões de compra, capítulo 2. O capítulo 3, Dinâmicas digitais, explorando os impactos da sociedade digital nas relações de consumo e estratégias corporativas. Capítulo 4, Integração contábil e gestão de projetos em PMEs, análise baseada na percepção de profissionais da área. Capítulo 5, a influência das metodologias ágeis na transformação digital de empresas do setor de varejo. Capítulo 6, modelo de previsão baseado em dados históricos para antecipar as dimensões de pacientes em hospitais, uma proposta de intervenção. Capítulo 7, como a inteligência artificial pode gerar novas ameaças e também aprimorar a cibersegurança das empresas. Capítulo 8, desafios e estratégias da inovação empresarial, cultura e adaptação ao mercado. Capítulo 9, experiência do cliente de luxo na transição das compras em lojas físicas para o e-commerce. Capítulo 10, engajamento lúdico e personalizado, explorando o uso do Kahoot para estimular a aprendizagem e a ética no segundo ano do ensino fundamental. Capítulo 11, avaliação da maturidade na gestão de ativos em fazendas de grande porte do agronegócio. Capítulo 12, software de gestão para diminuição do banco de horas em uma operadora de saúde. Capítulo 13, análise do perfil consumidor de cerveja através de plataformas digitais. Capítulo 14, inovação da educação digital, modelagem da startup Aliança Sapiens, de impacto da pós-graduação 100% EAD no Brasil. Capítulo 15, synergies in bank mergers, analysis of liquidity and credit capacity in public city capital companies. Capítulo 16, panorama jurídico das infrações e crimes, uma abordagem integrada do direito civil e penal com ênfase nos procedimentos processuais e dispositivos legais. Capítulo 17, modelagem estatística financeira avançada no valuation empresarial, uma comparação entre FCD, DMM e múltiplos com suporte computacional e Big Data Análise. Esses foram os artigos publicados nesse volume 1 de Saberes Interconectados. Esse Saberes Interconectados também teve 3 volumes. No volume 2, que foi publicado com 397 páginas, eu também participei como pesquisador principal e proponente de todas as pesquisas, tanto do volume 1, 2 e 3 de Saberes Interconectados, e nesse volume 2 foram os seguintes artigos científicos publicados como capítulo de livros. Capítulo 1, Recrutamento e Seleção do Século XXI, superando barreiras digitais, critérios tradicionais e potenciais não convencionais. Capítulo 2, metas físicas e o aprimoramento de controle de entregas no orçamento público, análise estatística do impacto dos investimentos públicos na eficiência orçamentária. Capítulo 3, análise de agenda transversais no orçamento público, avaliação da eficiência orçamentária e impacto das metas físicas. Capítulo 4, eficiência dos gastos públicos e seus impactos no crescimento econômico regional, uma análise estatística do contexto brasileiro. Capítulo 5, previsão e modelagem dos efeitos das parcerias público-privadas no financiamento de infraestrutura, uma abordagem estatística para o caso brasileiro. Capítulo 6, modelos avançados de previsão de fluxo de caixa no setor público, análise e projeções para a sustentabilidade fiscal em 2024. Capítulo 7, sinergias em fusões bancárias, análise de liquidez e capacidade de crédito de empresas de capital aberto.
Capítulo 8, transformações geopolíticas e econômicas no estudo das dinâmicas competitivas e colaborativas desde o capitalismo comercial até a era da inteligência artificial generativas. Capítulo 9, paradigma neoperspectivista giftidiano, um novo olhar sobre a dinâmica organizacional, inovação e ética nas ciências sociais. Capítulo 10, valuation, calculando o valor econômico e financeiro de uma empresa com base no método de fluxo de caixa contado. Capítulo 11, corpos e sexualidade, a prática do Yoni Nuru na terapia corporal. Capítulo 12, técnica de Machine Learning Big Data Analytics em investigação forense digital, uma abordagem estatística multinível. Capítulo 13, inferências estatísticas em análise forense digitais, abordagem de paramétricos e não paramétricos com suporte computacional avançado. Capítulo 14, Big Data Analytics e análise estatística exploratória descritiva do contexto forense digital, investigação de redes de crime cibernético. Capítulo 15, integração de ferramentas computacionais e estatística avançada na investigação de crimes digitais, uma abordagem multidisciplinar. Capítulo 16, liderança neossituacional, uma proposta teórica empírica. Capítulo 17, docente futurista, estratégia de aprendizagem para a era da consciência expandida. Então esses foram os artigos, né, apresentados aqui nesse volume 2. No volume 3, né, nesse volume 3 aqui, foram vários artigos também publicados, e eu, como pesquisador principal e proponente de todas elas, né, eu apresento aqui direitinho quais foram os artigos aqui publicados. Capítulo 1, Educação Afetiva e Neurociência, a construção de memórias positivas na primeira infância. Capítulo 2, Família, Escola e Sociedade, um triângulo de transformação educacional. Capítulo 3, a criminalização da genialidade, o panorama da patologização e indução de desvio de conduta em superdotados. Capítulo 4, a terapia regressiva e progressiva de memória na ressignificação das experiências de gênero e sexualidade. Capítulo 5, o ensino de artes como ferramenta de formação social de alunas e alunos do ensino fundamental, um panorama bibliográfico. Capítulo 6, constelação familiar como terapia de intervenção para gênero e sexualidade no contexto familiar. Capítulo 7, a história do corpo governante das testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa. Capítulo 8, as práticas dos procedimentos teocráticos das testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa. Capítulo 9, mudanças estruturais e doutrinárias principais na organização das testemunhas de Jeová. Capítulo 10, mudanças nas crenças das testemunhas de Jeová. Capítulo 11, mudanças tecnológicas na organização religiosa das testemunhas de Jeová. Capítulo 12, um ministério de pregação e ensino das testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa. Capítulo 13, produção científica das testemunhas de Jeová. Capítulo 14, os ensinos das testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa. Capítulo 15, Family, Sexual Life and its Relationship with Human, Physical, Psychological, Spiritual and Social Health, a Systematic Review. Capítulo 16, né, The History of Blood Used by Jehovah's Witnesses, Transfusions and Surgical Procedures. Então esses foram os artigos publicados aqui neste volume número 2, número 3. Né? Então esses foram os livros, os principais livros. Deixa eu recapitular aqui quais foram eles. Né? 2 livros do REAP, né, volume 2, né, você pode procurar, né, o volume, deixa eu entrar aqui de novo, o volume Educação, volume 1 e 2, Educação Especial e Inclusiva, publicados, né, pela editora Rede Internacional de Autoria Colaborativa 2024, e também estão indexados no Google Scholar e no ResearchGate meu, caso você quiser procurar por lá, também tem como. Né, tem o livro Intersecções, onde os saberes se encontram, né, volume 1, 2 e 3, publicado pela editora Uniatual, né, que você pode procurar na ResearchGate e no Google Scholar também, que você encontra os 2 volumes, os 3 volumes, né, desse livro, né, e também Saberes Interconectados, né, onde a Sociedade Expandida do Futuro, volume 1, 2 e 3, também encontrados, né, tanto na editora Uniatual, Educapes, né, também na ResearchGate, né, no ResearchGate, também no Google Scholar, que você também consegue encontrar direitinho. Caso você queira, né, minha querida aluna e aluno, né, você queira adquirir esses livros, né, você pode entrar em contato comigo. Eu posso enviar esses livros, esses e-books, né, gratuitamente para você, né, no seu e-mail. Você entra em contato por e-mail, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você pode agendar comigo encontros virtuais, né, por vídeo chamado. Você pode, né, se encontrar comigo pessoalmente, caso você resida nas proximidades de São Carlos, ou caso, né, você tenha a possibilidade de se deslocar até aqui, né,
até São Carlos para que você possa se encontrar comigo, a gente toma um cafezinho, pode se aproximar mais e tudo mais, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber as tendências e influências sobre a formação inicial do professor no Brasil, lembrando que a formação inicial dos professores, embora a gente esteja falando de graduação, que a graduação é uma formação inicial, e os cursos que formam professores para educação básica são os cursos de educação, são os cursos de licenciaturas, né? Licenciatura em matemática, em letras, português e inglês, letras, português e espanhol, letras, português, livros, etc. Licenciatura em história, licenciatura em geografia, licenciatura, né? E por aí vai. Ou então as formações pedagógicas também, né? Caso alguém seja bacharel em alguma área, tecnólogo em uma área, pode cursar uma formação pedagógica, dispensar os componentes que já cursaram. A formação pedagógica são aquelas que vão conferir um entendimento didático pedagógico, didático andragógico necessário, didático pedagógico necessário para que, né, o egresso do bacharelado ou do curso tecnólogo obtenha, né, as competências necessárias para lecionar na educação básica, né? Lembrando que cursos, né, de graduação em pedagogia são aqueles, né, que formam professores para a educação infantil, né? São os anos iniciais, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. As demais licenciaturas que eu mencionei, elas formam para anos finais do ensino fundamental, ou seja, sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, ou também conhecido como ensino fundamental 2, e ensino médio, que é o primeiro, segundo, terceiro colegial, ensino técnico concomitante ou subsequente ao ensino médio, e EJA também, né, que é possibilitado por essas licenciaturas. Né? E já cursos, né, de pós-graduação visam a docência no ensino superior, tanto a especialização lato sensu, que provavelmente é o que você está fazendo agora, se for o curso técnico não, mas se for o curso de pós-graduação lato sensu, para você se habilitar para lecionar no ensino superior. Curso de mestrado e doutorado também são focados justamente para a docência e a pesquisa no ensino superior. Né? Então, se você está cursando comigo essa pós, é porque, claro, você encontrou diferenciais evidentes, né, nessa pós-graduação. Primeiro que você está aprendendo nada menos, você está tendo ajuda, né, para o seu processo formativo, né, com um gênio, com o primeiro superdotado nível book do mundo, aquele que criou, né, foi o criador, estou falando com o criador e o pioneiro da superdotação, altas habilidades de superdotação nível book, altas habilidades de superdotação metafísica espiritual, altas habilidades de superdotação metafísica sexual, o idealizador e condutor da teoria psicodinâmica euclidiana da predestinação, que é a que eu conduzo, né, no meu mestrado em psicologia cognitivo comportamental. Estou na fase concludente, né, se não houver nenhuma interferência de pessoas invejosas nesse meu mestrado, não tem nada que interfira na minha conclusão até o final do ano, a menos, né, que se tiver gente encapetada para, né, arruinar o meu mestrado, aí não tem o que eu possa fazer. Mas, né, desde que não tem ninguém encapetado para, né, me caluniar, né, me derrubar, né, lá no meu mestrado, não tem por que dar errado. Então assim, eu deixei aqui como referência para você 8 e-books, né, 8 livros digitais, né, eles têm repercussão nacional e internacional já, muitas leituras, muitas recomendações, muitas citações, conforme eu apresentei aqui para você, né, minha querida aluna e aluno, aqui no ExertGate, né, Interscore meu, né, de 617.6, leituras 11.964, citações 641, recomendações 2.222, mas isso aqui não reflete só apenas produtividade e participação científica minha não, mas a produtividade e participação científica da comunidade a comunidade científica Aliança Sapiens, que eu coordeno há quase um ano, né, de toda uma rede de pesquisadores e pesquisadores nacionais e internacionais, né, que estão unidos a mim já faz tempo, né. Então, quer dizer, essas métricas é uma tradução de tudo isso, né, que eu tenho, né, feito já faz tempo, né, no cenário nacional e internacional em termos de ciência. E também a mesma coisa aqui no Google Scholar, né, todas essas pesquisas aqui, né, que são indexadas, apresentadas aqui, é justamente por isso, justamente essas métricas aqui, essas pesquisas, né, elas mostram o quanto eu tenho engajado nessa área científica acadêmica há muitas décadas mesmo, né, desde os meus 20 anos até hoje, 15 anos de dedicação à academia, à ciência, e agora uma rede, né, de coordenação de cursos e membros da seita demonista Testemunho de Jeová, arruinando tudo, denegrindo minha honra e imagem, me desmerecendo, me descredibilizando por inveja, porque, né, nesses espaços não tem ninguém da minha magnitude, né, nunca teve, nunca teve, nunca vai ter, porque são pessoas moleques, são pessoas criminosas, são pessoas que não valem nada, são pessoas que não têm um pingo de vergonha na cara, não respeitam a legislação. Então, impossível que essas pessoas alcancem o patamar. O único jeito é essa gente me derrubando, né, para que ninguém, a humanidade, não saiba a magnitude do ser maravilhoso que eu sou e sempre fui,
e que essa gente nunca foi, não é o que eu sou, e fica me derrubando para eu não viver minha vida. Fica tirando meu sossego, tirando minha paz, né, acabando com a minha saúde física e mental, e eu tendo que processar Brasil e mundo na esfera civil-criminal para fazer valer os meus direitos. Pensa bem, pouca vergonha para essa gente, né? Mas aquele lá em cima vai me ajudar, que eu vou até o fim, né? Vou derrubar essa gente na justiça, vou botar muita gente na cadeia, vou ganhar milhões de indenização, né? E a justiça vai prevalecer, tá? Não vai ficar desse jeito não, que essa gente não merece, né? Essa gente não merece ficar aí, né, para baixo, para cima, desfilando, né, tendo, né, sendo respeitado sem ter moral, né, para falar, sem ter moral para poder dialogar, né, e aí fica aí cometendo crime, né, de injúria, difamação, calúnia, esbulho possessório, coação ilegal, né, constrangimentos, etc., ameaças, né, enfim, tudo. Eu já fui vítima de tudo isso, violência doméstica, já fui vítima até de violência doméstica, pensa bem. Você dentro de casa e ter gente que, né, que chega, né, a alterar, de repente, né, você está pagando, né, direitinho, aí de repente a pessoa chega alterada e começa a gritar, fazer, acontecer, e você está falando, você tem que ficar quieto, não pode fazer nada, porque, né, a pessoa que toma conta não está sendo exemplar, aí você tem, né, enfim, eu já entrei em contato com a dona do imóvel para poder resolver essa situação, ela está ciente, então Deus ajude que logo, de repente, ela rescinde o contrato com a pessoa que toma conta e faz um contato direto comigo para acabar com isso, para não ficar mais nessa situação, porque não é justo isso. Pensa bem, eu trabalhando, estudando, né? Eu não sou nenhum vagabundo, eu uso, né, o meu escritório, que é residencial, né? O meu ponto da Aliança Piente hoje é um ponto residencial no momento, eu só não tenho ponto comercial ainda, porque tem uma rede, né, encapetada, endemoniada, travando, bloqueando minha vida inteira, tá? Já faz tempo já que essa gente não me deixa em paz, que não me dá sossego, e eu estou tentando viver minha vida já faz décadas até hoje, não vivi nada, absolutamente nada que eu sempre quis viver, porque tem muita gente encapetada, com inveja, mas muita inveja mesmo, mas muita inveja, que não deixa a minha vida em paz. Minha vida não flui, nunca fluiu, até hoje eu nunca encontrei alguma pessoa honesta na minha vida. Pessoa justa e honesta na minha vida. Até hoje, nunca na minha vida. Nunca teve pessoas honestas e justas na minha vida. Só pessoas sem vergonha, hipócritas na minha vida. Em todos os lugares, em todos. Nunca teve algum ser humano honesto. A começar da própria família. As primeiras pessoas hipócritas que existiram na minha vida foram da própria família. E graças a Deus eu nem tenho contato com esse povo. Na minha vida só ficam pessoas honestas. Se não for no meu nível de honestidade, não vai conseguir se relacionar bem comigo, vai ter conflito. E assim, quando eu percebo, é uma fake news só, já basta, tchau, nunca mais eu fico ali de amizadinha com a pessoa, basta uma fake news só, já é o suficiente. A pessoa é hipócrita mesmo, é hipocrisia pura, tá? Então eu detesto esse tipo de relacionamento, pessoas hipócritas, né, um fingimento puro, desse jeito não dá, né? Para mim, é para a pessoa que quer que eu me relacione bem com ela, ela tem que dar motivo, e o motivo é honestidade, é o que está faltando para a vasta maioria das pessoas na raça humana, é honestidade. As pessoas na frente elas são uma coisa, por detrás elas não são a mesma coisa, são pela frente. Elas estão falando e fazendo pela frente que não é aquilo que estão fazendo por detrás. Tá? Tem coisa por detrás acontecendo, mas pela frente elas estão falando diferente, para fingir, fingimento, é falsidade pura, tá? Então eu detesto esse tipo de coisa, detesto esse tipo de situação. Então é isso, né? Então tá bem gravado aqui, né? Eu deixei bem gravado aqui para que você, minha aluna, né? Você, meu aluno, saiba dessa produtividade minha. Aqui no Google Scholar você pode também localizar por ano, por exemplo, aqui está organizado pela maior quantidade de citações, né? Aparece primeiro o livro Os Três Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, o Estado da Arte, que é um livro que eu levei 5 anos para produzir, publiquei em 2021 pela editora Apps. Ela é a publicação mais citada minha no Google Scholar até o momento, até que sejam indexadas aqui, né, as demais publicações que ainda não foram indexadas, né? E quando se clica por ano, aí apresenta aqui, quando clica por ano, apresenta por ordem, né, por ano, ou seja, os últimos livros, né, esse livro aqui, Saber Interconectados e tal, eu acabei inserindo manualmente, porque eles não iam migrar para cá tão cedo, né, deixa eu ver aqui,
2, 3, 4. Continua a mesma coisa, ainda tem que indexar, ainda são 114 capítulos de livro, 114 artigos científicos, ainda tem que vir para cá ainda, não vieram para cá ainda. Não vieram para cá ainda de jeito nenhum. Então, quer dizer, assim que forem indexados aqui, realmente as métricas elas vão estar corrigidas, né, naturalmente. E quando estiverem corrigidos naturalmente, o número de citações vai aumentar, em SH aumenta, em CIE10 aumenta, aqui também leituras aumentam, pontuação de interesse aumenta, citações, recomendações, tudo isso aumenta, né, isso é modificado, né, no decorrer do tempo. Né, isso aqui é muito útil, essas métricas elas não servem apenas para mensurar a quantidade de citações, de acesso, download, de aplicações, mas é para a gente ver o quanto as pesquisas têm sido úteis, o quanto elas têm gerado benefícios sociais, tecnológicos, científicos da sociedade, o quanto as comunidades escolares, universitárias, empresariais, elas têm tirado proveito, elas têm visto progresso, né, ocorrer, né, na comunidade científica, na seara acadêmica, na seara empresarial, o quanto, né, a gente se dedica, o quanto a gente gera proveito, o quanto as pessoas absorvem esse proveito e replicam, incitam, recomendam, porque elas sabem da qualidade do nosso trabalho, da seriedade, da ética, do compromisso que todos nós, né, pesquisadoras sérios, fazemos em prol disso. Na minha comunidade eu sou seríssimo. Infelizmente teve muita gente que já passou pela minha comunidade, não deu o devido valor, tive que remover. Né, só fica na minha comunidade pessoas, né, que estão lá para ajudar, porque quem não está para ajudar automaticamente vai saindo. Tá? Quem entra na minha comunidade para ficar lá brincando, de brincadeira, não vai ficar muito tempo. Eu convido todo mundo é bem-vindo para entrar, mas quando entra, se não tiver um comportamento de seriedade, com compromisso, não adianta querer botar nome em pesquisa, inflar o currículo, não ajuda, move um dedo e cai fora e some, não. Tá? Deixa tudo em cima do meu ombro, eu faço tudo sozinho, ninguém participa, ninguém ajuda, ninguém move um dedo, todo mundo faz hora, quer dizer, muita gente faz hora e fica de sacanagem. Já faz quase um ano que eu estou coordenando ali, bem pouca gente, mas muito pouca gente que ajudou, né, na parte científica, que ajudou na parte financeira, mas bem pouca gente, deu para contar no dedo. A maioria ou não fez nada, ficou só parasitando lá no dentro, ficou olhando para ver o que tinha lá dentro, ou então ficou inflando o currículo, sem mover um dedo, sem ajudar em nada, né, sem deixando tudo no meu ombro, tudo nas minhas costas, eu sozinho, e a pessoa lá inflando o currículo, e depois que inflou o currículo, cai fora e desaparece, me deixa sozinho. Então, desse jeito não dá, desse jeito não tem condições, desse jeito não dá, mas não dá mesmo, não dá. Não tem condições. Então, eu deixo isso aqui, né, deixo, né, esses, como recomendação que você, minha aluna, meu querido aluno, sempre vai acompanhando, né, minhas métricas no Google Scholar, as minhas métricas na ResearchGate, minhas métricas também no Lax, quer ver que você entra na plataforma Lax, aqui eu já tenho um campinho na plataforma Lax, só entra lax.cnpq.br, e todo pesquisadora do Brasil que você quer encontrar, você vem buscar currículo, e no buscar currículo você digita o nome do pesquisadora. No caso aqui, Alas Gabriel Vigiaro, eu já tenho até escrito aqui já. Você coloca demais pesquisadores. Quando que tem a titulação de doutor, doutora, você deixa desmarcado esse campo demais pesquisadores, deixa só o campo doutores, que aí vai localizar apenas doutores e doutoras que tenham esse nome. Como não tem titulação de doutor, doutora, você clica demais pesquisadores, que inclui mestre, graduado, estudantes técnicos, etc. Clica buscar. Aí você clicando buscar, aparece o meu nome, currículo aqui, deixa eu ver, apareceu. Você clicou em cima, aí vai aparecer aqui o resumo do meu currículo, você vem aqui, indicadores de produção. Quando você clica em indicador de produção, aqui vai aparecer, né, toda a minha produtividade, participação científica, trajetória acadêmica profissional, tudo no meu currículo lá, então aí dá para você acessar, dá para você saber tudo que eu fiz, né, tudo que eu não fiz. E aqui mostra, né, eu sempre mantenho atualizado, a última atualização foi agora, esse mês de setembro, então está bem atualizadinho. Artigos completos publicados anteriores, 201 até o momento, né, trabalhos publicados em análise de eventos, 27, resumos publicados em análise de eventos, 16, livros, 22, capítulo de livros, 137, outra 34. Apresentações de trabalho, 45, programas de computador sem resíduo, 16, trabalhos técnicos, 274, outras 222. Então aqui tem todas as métricas, né? E aqui tem a listagem, publicação por artigo, né, tem todos os pesquisadores que participaram junto comigo, né, muitos deles, né, participaram só para inflar currículo, a hora que estava cheio de currículo, né, foram embora, não ajudaram em nada, né, e aqui também mostra, né, a trajetória acadêmica profissional, né, quando você abre meu currículo,
né, você consegue visualizar. Só clicar, abrir o currículo, está atualizado dia 2 de setembro, aí você vê, né, 5 graduações concluídas, 11 especializações, tem várias em andamento, né, que eu estou fazendo, tem um mestrado em andamento, tem muitas pesquisas, né, para serem concluídas, muitos cursos para serem concluídos, tem muita bagagem ainda, né, para ser concluída, né, e ser colocada aqui. Eu tenho uma trajetória, né, uma carreira bem extensa, bem sólida, né, que eu venho utilizando para agregar, né, e traduzir a oferta de produtos e serviços educacionais para você, querida aluna, querido aluno. E quando eu falo isso, não é para desmerecer você, embora tenha hora que eu menciono, né, porque doutor da USP é mulher para mim, eu não estou falando isso para ofender você não tem nada a ver. Eu não considero pessoas, né, com titulação de doutor, moleque, porque tem título de doutor, não é isso. Existem pessoas, né, que estão em patamares mais elevados na carreira da gente, todo mundo. Existem pessoas mais experientes, menos experientes. Estou falando da moral desse povo. Esse povo comete muito crime, já fez muito crime para prejudicar minha honra e imagem, para me denegrir, para atrasar minha vida, desligaram de curso com base em calúnia, eu tive que processar um monte de gente na esfera civil criminal, tá? Até favorecer no sentido financeiro e sexual advogadas e advogados meus, para não me defender, porque sabem que eu tenho provas documentais e testemunhais fortes, e que se tiver advogado honesto, tiver promotoria honesta, juiz honesto, esse povo está na cadeia. Esse povo vai para a cadeia e eu ganho megas indenizações. Esse povo não quer que isso aconteça. Esse povo está mexendo todos os pauzinhos, mas todos, de ponta a ponta, para não deixar eu viver a minha vida, para tirar todo o meu sossego, a minha alegria, a minha paz. Tá? Coordenações de curso e membro da Seita Testemunho de Jeová, esse povo não vale nada. Tem a mesma índole, tá? Não presta esse povo, tá? Esse povo tem que pagar pelo que está fazendo. Isso é covardia, muita gente ruim, unida, atrasando a minha vida já faz muito tempo. Tá? E eu estou buscando justiça, estou orando para a Corte Celestial para fazer justiça o quanto antes. Tá? Eu estou orando, estou batalhando para que, né, aquele lá em cima faça justiça, porque essa gente está causando devastação na minha vida, está causando e fazendo estrago na minha vida por inveja. Muita inveja, mas muita inveja mesmo. Essa gente não vale nada, essa gente não é quem eu sou e não quer aceitar isso. Essa gente sabe que eu sou maravilhoso, não quer aceitar a realidade, prefere destruir tudo na minha vida, ao invés de aceitar que eu sou o bambambão maravilhoso, um superdotado honesto, justo, que coloca toda a bagagem para ajudar. Essas pessoas não aceitam, não respeitam. Essa gente não quer respeitar os meus direitos de jeito nenhum. Nunca tive um ser humano sequer na minha vida que respeitasse meus direitos. Ninguém quer respeitar. Prefere destruir tudo na minha vida para não ter que respeitar a minha vida, né? Então essa gente vai pagar sim, que eu confio naquele lá em cima, a justiça vai ser feita, esse povo vai parar na cadeia, eu vou ganhar megas indenizações, essa sociedade todo dia vai fechar, eu vou fechar todas as congregações, mandar fechar tudo no mundo inteiro. Esse povo sem vergonha vai parar de ficar vagabundando na porta da casa dos outros, com uma biblinha na mão, com uma hipocrisia danada lá dentro, destruindo a vida de tanta gente, que essa gente já destruiu muita vida, muitos milhões de pessoas honestas que já foram ostracizadas, humilhadas, marginalizadas, né, expulsas dali sem dever nada, enquanto quem está lá dentro que deve, não acontece nada com esse povo. Tá? Então, obrigado a você, minha querida aluna, meu querido aluno. Por favor, dúvidas, né, entre em contato, envia mensagem por e-mail, envia mensagem por WhatsApp, agende encontros virtuais, encontros presenciais, porque eu estou aqui, né, à sua disposição.